Permaneça escondido o máximo possível. Reúna informações e aguarde mais instruções. Dando ordens para o resto das marionetes, Leyland desceu para a atmosfera sozinho. Atualmente ainda em modo stealth, ele era um alvo pequeno o suficiente para evitar a detecção dos satélites, mesmo se eles ainda estivessem aqui. Depois de passar por uma nuvem espessa cheia de radiação, Leyland viu um misterioso continente diante de seus olhos. Estava cheio do esplendor da civilização. Ship, comece a preparar o Plano 1, ordenou Leyland. Bip! Plano 1 ativado. Coletando dados sobre gravidade e atmosfera, remapeando constantes físicas, o Ship executou lealmente as ordens de Leyland e apresentou um gráfico de análise com informações para ele. A atmosfera aqui é adequada para a sobrevivência de grandes formas de vida. As outras constantes físicas também não são muito diferentes, apenas que a inércia das partículas elementares é maior. Então eu só posso absorvê-los através de canais específicos. Leyland sentiu que o mundo das sombras era bastante interessante. O sensoriamento microscópico da alma permitiu que ele descobrisse um enorme e terrivelmente poderoso Veave aqui. Em essência, é como o do mundo dos deuses, mas há alguma diferença em seu escopo e capacidade. Além disso, é principalmente alimentado pela força das sombras. Devo chamá-lo de Veave das Sombras? Agora Leyland ficou sem dúvida sobre a identidade desta Senhora da Noite que tirou o mundo das sombras da Snake Dovagir. Era evidentemente a deusa das sombras do mundo dos deuses, Shar. Rumores dizem que a fé dos bruxos das trevas permitiu que Shar se envolvesse no domínio da magia. Parece que é verdade. Leyland não se conectou diretamente ao Shadow Veave. Afinal, Shar pode ter implementado algumas restrições especiais, e qualquer passo em falso poderia levá-lo a ser descoberto. A coisa mais importante agora é se misturar e lentamente ter acesso ao Veave das Sombras, obtendo energia suficiente para controlá-lo. Os olhos de Leyland brilharam. Com sua experiência do mundo dos deuses, não demoraria muito para Leyland analisar o Veave das Sombras. Asterisco Vroon. Asterisco o som agudo de um motor rápido soou, e um corpo grande, estranho, mas tão familiar, passou pelos olhos de Leyland. Seu design aerodinâmico poderia reduzir drasticamente o ar comprimido e as duas asas ao lado mantinham o equilíbrio. O poderoso motor levou-o para frente, permitindo que ele voasse no céu com vários milhares de pessoas dentro dele. Um avião? Nunca pensei que fossem tão avançados, suspirou Leyland. Ele podia ver as numerosas partículas de luz que representavam as almas dentro do veículo voador. Essas almas eram tão pequenas que uma simples onda de poder em seu fim as dizimaria completamente. Ainda assim, o conhecimento dessas coisas insignificantes lhes permitirá conquistar com sucesso os céus. Uma inclinação semelhante em relação à tecnologia e ao desenvolvimento. Leyland tinha um olhar de nostalgia em seus olhos quando ele estava no topo da cabine superior do avião. Ele sentou-se lentamente, lembranças de sua vida anterior aparecendo em sua mente. O que está acontecendo? Dentro da cabana, uma jovem garota com um rabo de cavalo olhava ansiosa para um jovem de cabelos castanhos. Você está se sentindo doente, irmão? Devo receber um atendente? Não estou bem, Gil. Eu me senti desconfortável de repente. Este terror, só que o tempo com o ônibus escolar pode comparar. O jovem de cabelos castanhos sorriu com um rosto pálido, mas suas mãos ainda tremiam inconscientemente. Aquele acidente. Os olhos de Gil escureceram. Ela sabia muito bem que seu irmão Xavier era extremamente talentoso, e seu senso natural de perigo era bastante poderoso. Uma vez na escola primária, permitiram que evitassem um grave acidente de trânsito. Lembrando-se do quão terrível a notícia havia relatado, assim como a cena em que nenhum de seus colegas de turma havia sobrevivido, os olhos da menina ficaram vermelhos. Ela não conseguia controlar as lágrimas que caíam. É tudo minha culpa. Se eu não forçasse o irmão a ir também. Eu já não disse isso? Não se preocupe com isso, e haja como se nós vamos cair no próximo segundo. O jovem Xavier olhou timidamente para os passageiros ao redor e rapidamente abraçou Gil, sorrindo desculpando-se para todos os outros.
O que ele não havia mencionado era que ele não tinha tido tal premonição antes de entrar no avião. Foi só que de repente ele estremeceu naquele instante, sentindo-se desamparado e desesperado com a morte certa. Esse sentimento se enterrou em seu coração, causando um grande trauma. No entanto, esse sentimento desapareceu com a mesma rapidez, não deixando vestígios. Isso fez sentir como se tivesse enlouquecido. Não é nada. Pare de chorar, Gil. Xavier só podia fazer o melhor para consolar sua irmãzinha, mas ele não pôde deixar de recordar o que acabará de acontecer. Esse sentimento de morte certa que de repente desapareceu. O que foi aquilo? Com esse pensamento, o jovem não pôde deixar de puxar um pingente em seu pescoço. A corda vermelha brilhante tinha uma runa de cobra preta. Há uma força aqui que possa destruir esse avião em um instante? Ou é uma guerra prestes a sair em breve? Haha! Um acidente? Você é hilário! Um homem de meia idade que estava lendo uma revista ao lado colocou o livro em suas mãos para baixo, ajustando seus óculos. Crashes eram de fato comuns 20 anos atrás. Você pode ter o azar de ter componentes defeituosos ou encontrar um pássaro. No entanto, a força da sombra chegou bem longe desde então, e todas as aeronaves estão integradas na trama das sombras. Todos os veículos têm armaduras de sombras poderosas que os protegem, por isso, mesmo que você encontre um dragão pré-histórico, não terá problemas. Exatamente. Eu tive tantos voos, e eu ainda estou ouvindo sobre quaisquer perigos. Uma mulher de cabelos encaracolados ao lado deles começou a tagarelar. É isso mesmo? Gil ainda era muito infantil em seus pensamentos. Depois de ouvir isso, ela imediatamente parou de chorar. Grânulos de lágrimas cintilantes pendiam em seu rosto rosado, fazendo-o parecer ainda mais lamentável. Sim. Depois de ver o estado em que Gil estava, o homem que estivera falando de repente sentiu sua alma louca se incendiar, de repente explodindo. Não se preocupe. Olhe para isto. Ele levantou o braço, puxando uma parte de sua manga para revelar um relógio de pulso digital com um desenho único em seu pulso. No exterior cinza prateado estava o símbolo de uma coroa negra. Isso. Os suspiros podiam ser ouvidos em todos os lugares. O mais novo modelo da série Shadow Rápida. TSK. Rapid Shadow V, fornecendo a conexão mais conveniente e rápida para o Shadow VAV. Foi desenvolvido pelo cientista-chefe do Império Lirlian usando a mais recente técnica de ponto 2D. Agora ele suporta o armazenamento e o download de magias no nível 3 e acima, mesmo que lançar magias de classificação intermediária necessite que o conjurador controle as coisas muito bem. Somente estudantes universitários do Império e mecânicos acima da 5ª série podem trabalhar isso. Nunca pensei que o tio fosse tão importante. O jovem não conseguiu esconder a inveja e o fervor em seus olhos depois de ver o relógio do homem, e deixou escapar todas as informações sobre o assunto. Assim? Você está à vontade ainda? Mesmo que algo aconteça com os componentes do avião, com a armadura de sombras e o voo que comprei e guardei antes, será suficiente para protegê-lo. O homem falou imensamente satisfeito consigo mesmo. Ele então guardou o relógio, em meio a aplausos e sons de admiração. Obrigado, tio. Gil gritou docemente, e o homem sentou-se novamente, satisfeito. Certo. Talvez eu esteja muito tenso? Como poderia haver acontecimentos sobrenaturais nos dias de hoje? Os registros em casa são como lendas. Eles são todos falsos. O jovem Xavier soltou um longo suspiro, começando a duvidar de si pela primeira vez. Querido irmão. Nesse momento, um jovem de terno preto e óculos de aro dourado puxou o cinto de segurança, dirigindo-se com uma expressão séria no rosto. Eu acho que você está certo. Você poderia ser. Xavier estava extremamente animado. Milímetros. Mesmo com o governo se envolvendo vigorosamente aumentando a proteção contra a sombra para todos os veículos de aviação, os acidentes estão em toda a parte. O homem de terno disse rigidamente, fazendo com que Xavier assentisse sem fim. Este mundo é muito perigoso.
Alguém poderia ser abatido por um maglev apenas andando nas estradas, muito menos quando se trata de uma enxurrada de conexões Shadow-Wave permitindo que menores usem a magia como quiserem. Há outros problemas também. As palavras do homem de terno estavam indo em uma direção estranha. Logo, ele pegou uma bela propaganda de sua pasta e a colocou na frente de Xavier. Portanto, para o bem de você e sua família, o seguro é necessário. Nossa empresa está agora lançando os mais novos serviços que envolvem proteção contra a radiação Shadow-Wave, bem como riscos de voo. Dê uma olhada e me faça todas as perguntas que você tiver. Aqui está o meu cartão de visita. Então é para vender seguros. O rosto de Xavier estava agora franzido em uma carranca, e Gil finalmente sorriu depois de todo o choro. Bem, vou pensar sobre isso. Mas o atendente está chegando. Xavier se afastou, apontando para a aeromoça de pernas compridas com um sorriso no rosto. Você deve escolher o nosso amor imperial. Escolhendo o Imperial Love, você está escolhendo um futuro melhor. O jovem disse severo com um aceno de cabeça antes de retornar ao seu lugar. Suspiro, jovens pessoais-lhe estes dias. Uma velha vovó sentada atrás dele suspirou, fazendo Xavier desejar que ele pudesse enterrar a cabeça em seu peito.